Vocês não gostam do som do computador? Mas é tão bom. Então, gente, eu estou vendo aqui uma tarjinha de live. Eu acho que nós já estamos ao vivo. Então, dá uma boa tarde, ou já quase boa noite aqui. Já escureceu, está chovendo bastante, depois de uma longa seca, né? São Pedro está nos ajudando aqui. Eu recebo hoje, então, para a gente conversar um pouquinho, a professora Flávia, que é diretora-geral, né, do campus de Osório, do IFE Rio Grande do Sul. Ela é formada em Engenharia dos Alimentos, fez mestrado em Ciência e Tecnologia dos Alimentos, doutorado em Engenharia de Produção na URGS, né? E há 9 anos está lá como professora no nosso Instituto Federal do Rio Grande do Sul, onde ela desenvolve, então, os projetos de pesquisa com estudantes de nível médio, né? Coordenadora também de um projeto de pesquisa do CNPq, Meninas nas Ciências Exatas. É um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui, né? Na área de engenharia, de matemática, com os estudantes, então, do ensino fundamental na cidade de Osório. Entre as paixões está o desenvolvimento de projetos de pesquisa com estudantes de nível médio, como forma de contribuir com a educação mais significativa. Boa tarde, professora Flávia. Então, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar hoje com vocês. E aqui, né, também encontrando, a gente conversava antes, né, tão pertinho da Ju e tão longe da Ju, né, morando na mesma cidade, mas também não podendo se ver, só pela telinha do computador. Eu fico feliz, porque assim estamos equidistantes dela. É verdade. Não me sinto tão longe da Juliana, assim. E a Juliana, essa simpatia que está aqui com a gente, Juliana Stradiotto, que é técnica em administração do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do campus de Osório. É uma jovem que trabalha desde os 15 anos com pesquisa e acredita que pode ajudar o mundo através dos nossos conhecimentos. Trabalha também com ações socioeducativas, na Associação Brasileira de Incentivo à Ciência, né? É fundadora do Meninas Cientistas, uma iniciativa que visa divulgar, né, histórias inspiradoras das jovens garotas, né? E é uma das cofundadoras da Feira Brasileira de Jovens Cientistas, um evento que é para todos os jovens interessados em pesquisa, né? Além disso, já ganhou 45 prêmios nacionais e internacionais. Que maravilha! Ela tem 15 anos, não, agora tem mais, mas enfim. Né? Agora tô mais velha. Vai dar uns 3 prêmios por ano aí, né, nessa conta. Mas que maravilha. Sendo a primeira brasileira a ganhar o primeiro lugar na categoria de Ciências dos Materiais, na maior feira de ciências pré-universitárias do mundo, a Intel ISEF. Ganhou o prêmio Jovem Cientista de 2018, do CNPq, participou do CIS, na Suécia, durante a Semana do Nobel de 2019. Acompanhei bastante lá os teus Twitter, tu na neve. Né? Eu na neve. Dizia ela, inacreditável, dizia ela. E depois de ser premiada como jovem cientista no Brasil pela Fundação Roberto Marinho, em 2018, e ganhar um dos reconhecimentos pelo primeiro lugar no Intel ISEF, no ano passado, ela ganhou o nome, né? Aliás, ela deu o nome a um asteroide, virou um asteroide. Essa nossa estrela era para virar uma estrela, mas um asteroide, né? Que leva o seu nome, que é para brilhar para toda a vida, né? E é mais uma conquista que ocorreu, então, dia 11 de novembro de 2019, em São Paulo, na cerimônia da 24ª edição do Prêmio Cláudia. A jovem de 19 anos, egressa do curso técnico, então, de Osório, foi a grande vencedora da categoria Inovação e Ciência, né? Um grande reconhecimento. Boa tarde, Juliana. Seja bem-vinda. Boa tarde. Enorme nas tuas costas aí.
Obrigada, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, adoro conversar com vocês. Agora a gente vai poder conversar um pouquinho com o resto das pessoas também, para elas verem nossos papos. Então, e eu conheci a Juliana, agora vou contar aqui também, né? Eu conheci a Juliana e a professora Flávia através de uma notícia. Eu vi a notícia, né, de que ela tinha ganhado esse prêmio e tal, e nós estávamos no início do ano passado, né, numa queda de braço com o governo federal, com corte nos recursos da ciência e tecnologia, das universidades, dos institutos federais e tal, e nos chamou a atenção, né, o prêmio nos chamou a atenção a Juliana, e eu desafiei meu gabinete lá, vamos dar o prêmio que a gente tem direito, né, da Assembleia Legislativa, né, para esta jovem. Mas nem conhecemos, não importa, importa que ela é uma jovem cientista do Instituto Federal e precisa de todo o nosso reconhecimento. E assim também laureamos a nossa querida pesquisadora, né, com o prêmio da 51ª legislatura. Foi assim que eu conheci. Depois fui lá no campus, né, ver o trabalho de perto, junto com a professora Flávia, e fiquei devendo à professora Flávia e também à Juliana, né, um recurso para nós resolver um laboratório. Não pensa que me esqueci, né? Não me eu ainda estou esperando. Isso, mas a gente vai chegar lá, tenho certeza que eu acredito. Mas então, me conta um pouco, Juliana, conta um pouco para todos nós aqui, como foi essa tua iniciativa, como é que começou isso aos 15 anos, né, que é tão raro. Outro dia eu vi aqui também, em Pelotas, agora tem um menino que está estudando fora, que é daqui, com 15 anos, ele propôs um protótipo de um totem para fazer exame da Covid sem assistência de profissionais da saúde, entendeu? Os profissionais da saúde não correrem o risco. Então, né, um totem e tal, que a pessoa chega lá, tira saliva, bota enfim, né? E acaba tendo o resultado do exame em 20 minutos. Muito boa a ideia do menino. Então, conta para nós aqui, Juliana, um pouco dessa tua trajetória aí. Então, durante um fundamental eu estudava numa escola estadual aqui de Osório mesmo, que é General Osório, e aí no 9º ano eu tive minhas primeiras aulas de química, e eu achei muito legal, mas não tinha, assim, muito interesse por ciência, e aí no 9º ano também eu fiz a prova para entrar no IF, né? Aí fiquei estudando, estava nervosa, nossa, queria muito passar, não sabia se ia passar, tinha, sei lá, 8 pessoas por vaga, então era bem concorrido, e aí eu fiz a prova, e já foi uma indecisão no início, porque tem 2 cursos aqui, administração e informática, mas aí acabei indo para administração, até porque eu achava que informática era coisa mais de menino, né? E aí, no primeiro ano, eu fiz um processo seletivo que tinha para uma bolsa de extensão, que era da professora Flávia, para auxiliar os agricultores familiares aqui da região do Litoral Norte. E aí, eu fiz o processo seletivo, que é um projeto comunitário, né? E eu não fui selecionada. Mas aí eu cheguei na Sra. Flávia e eu falei que, mesmo assim, eu queria trabalhar com ela, que eu queria fazer o projeto, não precisava ter a bolsa necessariamente, que eu podia ser voluntária. E aí eu me voluntariei e comecei a trabalhar com ela nesse sentido. E eu tenho, assim, meu avô, ele foi político em Osório bastante tempo, mas antes dele ser político, ele também se considera super teu amigo agora também, visitou meu avô aqui em Osório, né, além do campus Osório. Ele trabalhou muito tempo com educação no sentido de cursos técnicos agrícolas, e aí, como eu não estava fazendo um curso nessa área, né, de agronomia, eu queria me envolver com alguma coisa que tivesse essa conexão com a minha família, então eu acabei indo como voluntária no projeto da professora Flávia, e foi aí que eu tive um clique, assim, para começar a fazer pesquisa, porque antes não tinha nenhuma percepção disso na minha vida. Quando eu entrei no ensino médio, eu queria ser paisagista, que é quem projeta jardins, mas hoje eu já sei que eu quero ser cientista pro resto da minha vida mesmo. Então, Flávia, conta para nós como é que tu conheceu a Juliana nesse processo aí, e como é que foi essa vontade dela?
A Juliana, na verdade, eu conheci no primeiro dia de aula dela, quando o avô dela fez ela passar vergonha, porque o avô dela, ele lutou muito para trazer o Instituto Federal para Osório, né? Então, o professor Gil, ele foi, então, levar a sua neta no primeiro dia de aula, e ele fez questão, assim, porque a gente sempre pedia que ele falasse, né? Então, o diretor na época, né, o professor Roberto, deu a palavra a ele, e ele automaticamente apresentou a Juliana para o campus inteiro, assim, ela morreu de vergonha. Sim. E ali aquele nome já, Juliana, mas eu não sabia ainda quem era, né? Na verdade, só era neta do professor Gil. Quando ela chegou para fazer a entrevista, eu já não tinha mais essa imagem, né? Que quem era a Juliana, porque eu sempre minha tia é o primeiro nome. Ela fez o processo, né, seletivo, ela não foi selecionada. E eu sempre deixo aberto aos estudantes que eles podem fazer de forma voluntária, mas a maioria deles não procura de volta, né? E a Juliana Sim. não, né? Ela chegou lá novamente e disse, professora, eu quero trabalhar com a senhora, eu quero trabalhar com alguma coisa da agricultura, porque era exatamente o projeto que ela estava procurando. E aí a Juliana começou com muito afinco a desenvolver o projeto conosco, né? Então, a gente trabalhava bastante aqui com Aguapés, né? E com os agricultores aqui ao redor, que a gente desenvolvia na época um trabalho tanto com maracujá quanto com açaí de Jussara, e algumas frutas silvestres, e a Juliana começou já ali no projeto, bem na parte da pectina da casca do maracujá. Então, ali ela começou já a conhecer. E aí deu o clique e a Juliana continuou, né? Para minha alegria, até agora, né? Nem vou dizer até ela sair da escola, mas. Não. Até agora, porque um dos projetos, o último projeto que a Ju desenvolveu, então a gente realizou o depósito de patente, né? O Instituto, ele auxilia alguns processos, né? Então, através do auxílio do Instituto, a gente entra com um pedido e eles auxiliam toda a parte de escrita do relatório circunstanciado. E aí, no ano passado, então, o Instituto Federal já realizou o depósito, então, desse último projeto, que foi da macadâmia, né? Então, essa é uma estrada bem longa, assim, que a gente continua de uma orientação, virou uma amizade. Agora, eu disse para ela que depois que ela se formar, lá longe, em outro continente, eu vou lá para parabenizar por essa grande jornada que ela certamente já iniciou. Quando ela recebeu ela com as lágrimas, né, nos olhos e tal, manejada, ela disse, eu nunca teria entrado, né? Eu nunca teria feito isso, nunca teria entrado nesse mundo da pesquisa e tal, não fosse a minha mentora, né? A professora Flávia. Então, tu foi muito homenageada lá. Eu queria compartilhar aqui com o pessoal também essa tua iniciativa, Flávia, porque né, é um projeto, né, que incentiva meninas a participarem do mundo da pesquisa, da ciência, enfim, e é financiado pelo CNPq, tem uma bolsinha lá de R$100 para o ensino fundamental, R$500 que a Juliana perdeu no ensino médio, né? Depois eu ganhei, mas foi só depois. Ganhou muito mais que isso. Então, fala um pouco desse projeto, Flávia, que é tão bonito aí de incentivo às meninas, né? Sim, esse projeto das meninas na ciência, ele surgiu de uma demanda dos próprios estudantes que começaram, no caso, a me procurar cada vez mais para desenvolver projetos de pesquisa, e aí, juntamente com outras 7 colegas do Campus Osório, e mais um colega, então, um menino, né, o professor Cláudios, a gente começou a desenvolver projetos com 3 escolas da nossa região, para que meninas do ensino fundamental já pudessem saber que o Instituto Federal existia e que elas, sim, eram capazes de desenvolver projetos de pesquisa. Com isso, a gente identificou que realmente, assim como a Juliana falou, que ela achava no 9º ano que informática era para meninos, muitas dessas meninas, elas acreditam nisso.
Então, o que a gente fez? A gente foi até essas escolas, falamos com os diretores, né, dessas escolas e convidamos essas escolas de Osório a participarem. A gente tentou, né, isso foi no ano de 2018, que essas escolas elas fossem numa distância de 3 quilômetros do IFRS, pensando que esses estudantes pudessem ir a pé até o campus, né, que o transporte público em Osório não é algo muito bom, né, não funciona muito bem. Então, isso deu muito certo, então essas meninas, elas participaram desse projeto, né, foi uma parceria muito interessante com as escolas. Dentro desse projeto de Meninas na Ciência, não tem, 3 professores, um de cada escola, que também é bolsista do projeto. Então, eles também fazem atividades, então, a gente não consegue atender todas as meninas dessas escolas que a gente trabalha, mas eles acabam levando a formação também para essas escolas. Então, a gente tem processo formativo não só dessas meninas, mas também dos professores para levar a essas escolas. Até teve 2 projetos, né, um de cada escola, que apresentaria o trabalho, né, presencialmente na Febrace, na USP, agora em março, e devido à Covid, então, essas estudantes e essas 2 professoras, uma de cada escola, não puderam ir até São Paulo, né, mas elas apresentaram os trabalhos de forma virtual, e uma delas até ficou, né, um dos grupos ficaram, as meninas que era da escola da Juliana, ficaram em terceiro lugar, na área também de ciências agrárias. Então, a gente tem tentado envolver as escolas de forma a mostrar que essas meninas podem sim se envolver com áreas de informática, que muitas vezes elas não acreditam, de ciências, de engenharia e de matemática. Uhum. E junto ao projeto, a gente aproveita os estudantes do curso superior, também do próprio Campus Osório, que tem ali de licenciatura, para também desenvolverem atividades de informática também. E, professora, esse projeto, ele tem também, assim, um caráter de incentivo contra a evasão escolar, né, o gosto pela ciência, enfim, a atratividade, também nessa perspectiva que funciona? Sim, ele acaba incentivando, porque ele acaba retendo o estudante, porque essas meninas, elas acabam vendo no projeto uma alternativa diferente do que elas conheciam, e isso acaba instigando. Então, desde discussões sociais que a gente faz durante o projeto, jogos, essa aproximação com o mundo da tecnologia, da informática, elas acabam se interessando e sendo mais presentes também em suas escolas. Então, bom, tem muita gente participando aqui, fazendo comentários, parabenizando a Juliana, a professora Flávia. Então, eu converso aqui com a professora Flávia, estão perguntando aqui, né, os que chegaram um pouquinho mais depois. A professora Flávia é diretora do campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, lá em Osório, e a Juliana, né, é essa jovem cientista, né, muito laureada no Brasil e no mundo aqui, e que está aqui, né, contando um pouco dessa trajetória. Juliana, é legal tu contar um pouco o que foi a tua pesquisa, né, o objetivo da pesquisa, né, o que acabou gerando isso, né? Conta para a gente aí como é que foi. E como que tu... eu fico muito curioso também, como é que tu escolheu isso, né? Ou seja, o objeto da tua pesquisa era com a agricultura familiar, que vocês estavam, né, pesquisando e trabalhando. Então, conta um pouco para a gente aí. Então, foi fazendo o projeto com a senhora Flávia, de agricultura, que eu percebi o quanto ele se gerava de resíduo agroindustrial, que é um lixo orgânico, né? A gente gera muito lixo orgânico na nossa casa, isso era uma coisa que já me incomodava muito, tipo, a gente come uma banana e a gente vai lá e joga toda a casca da banana fora, né? E aí, quando eu vi isso numa escala muito maior, para se produzir os sucos, as geleias, isso me impactou muito e foi isso que me motivou, assim, a realmente começar a fazer pesquisa, né? E
Eu desenvolvi 3 projetos de pesquisa durante o ensino médio, na verdade, mas eu vou contar mais sobre o último, que foi o que deu todo esse bafafá, digamos assim, que foi o da ISEF, de primeiro lugar. Então, a gente trabalhou com a casca da noz macadâmia. Ela surgiu na nossa vida, né? Porque eu nem sabia direito o que era macadâmia, para ser bem sincera. Eu tinha comido no cookie do Sub, eu acho só. Então, era uma coisa muito diferente para mim. Acaba sendo muito caro, então eu nem consumia. E aí chegou isso na minha vida por causa da Sra. Flávia. A noz macadâmia. Noz macadâmia. E aí ela surgiu, assim, por causa da Sra. Flávia, por causa de um professor que ela conheceu numa formação que teve na USP. Então, o professor Tiago, ele é do Espírito Santo, ele é do Instituto Federal do Espírito Santo, então a gente fez uma parceria aí entre IFES, e aí ele mandava as cascas da noz macadâmia para cá, então eu já comecei a trabalhar com isso. Bem, a gente tinha a casca da noz macadâmia. Como eu falei, eu já tinha feito outros 2 projetos de pesquisa e ele tinha falado que ele queria que a gente usasse a casca para a mesma finalidade, que era para remover corantes de efluentes têxteis. Mas eu já estava, eu comecei a querer explorar outras coisas para descobrir o que eu gostava, o que eu queria fazer depois no ensino superior. E aí eu falei para a Sra. Flávia que eu não queria fazer mais isso, que eu queria tentar uma coisa diferente, que eu já estava entediada e que eu queria usar minha curiosidade para outra coisa. Daí surgiu uma outra ideia. Então, a ideia de usar a casca essa área que eu trabalhei, que daí agora eu vou explicar, surgiu porque eu sou vegetariana, e aí eu estava procurando, agora eu sou vegana, então tem mais sentido ainda, e aí eu caí. Juliana, deu uma trava. Estou de volta. Tá. Eu vi que eu travei um pouquinho. Tá, eu vou falar de novo, então. Tá, onde é que parou? Tu estava tentando dizer que tu era vegetariana, por que surgiu a ideia, mas retoma um pouquinho. Tá, então teve a casca da noz macadâmia do Espírito Santo, e aí eu sou vegana, então eu tava procurando alternativas por cor animal, e eu não queria que fosse nada sintético, porque tem muitas jaquetas que são produzidas a partir de como se fosse um plástico, né? E eu queria alguma coisa que fosse ecológica, e aí eu vi materiais que eram produzidos por micro-organismos, e aquilo me encantou muito, como é que seres tão pequenininhos podiam produzir alguma coisa tão grande que a gente pode usar, sabe? É muito diferente, é muito curioso, e foi isso, assim, que me motivou. Então eu cheguei na Sra. Flávia, falei que eu queria usar a casca da noz macadâmia, os micro-organismos, e aí a gente foi estudando como fazer isso, e no final, então, é como se fosse esses micro-organismos se alimentassem da casca da noz macadâmia, como a gente se alimenta de comida. Então, é o mesmo processo fermentativo do vinho, por exemplo, em que se usa, né, o açúcar da uva para os micro-organismos crescerem, aí eles produzem o álcool, só que nesse caso, os meus micro-organismos produziam uma biomembrana, que é um material biológico que é muito interessante, porque ele pode ser utilizado como uma alternativa para os plásticos, mas ele também tem uma compatibilidade com o corpo humano, ele tem uma aderência, ele tem ele se dá muito bem, né, com o corpo humano por ser produzido por uma estrutura biológica também, e aí a gente começou a investigar também sobre essa questão de medicina e saúde, de curativos, tem pesquisas ao redor do mundo com esse mesmo material, que se chama celulose bacteriana, que é para, fazer veia artificial, pele artificial, então eu fiquei muito encantada com o material por ele ser tão multifuncional, assim, bem versátil. Sim, e o resultado? Oi? O resultado, Ju? O resultado. Então, a gente conseguiu produzir as membranas, né? Elas têm, inclusive, a gente fala muito, quando a gente fala em alternativa para os plásticos, a gente pensa muito na questão das propriedades mecânicas do material, né? Se ele vai ser flexível, se ele vai aguentar o peso de do material, né? Por exemplo, a gente tem uma sacola plástica, será que esse material que é biológico, ele aguenta o mesmo peso que o plástico que a gente usa no dia a dia, e aí a gente conseguiu fazer os testes na URGS, então a Sra. Flávia tem essa parceria com o Instituto de Ciências e Tecnologia de Alimentos da URGS, para a gente poder usar os laboratórios, já que a gente, né, já tinha falado antes que a gente não tem muita infraestrutura, a gente está esperando, e aí eu consegui ver que, na verdade, meu material é mais resistente do que os plásticos convencionais, então isso é muito interessante, ele é mais, assim, ele demora mais tempo para rasgar do que os plásticos convencionais. E espero que tenha ficado claro. Mais ou menos, né? Tu fala com uma cientista e nós estamos aqui conversando com leigos. Então, assim, a membrana
né? Esse material e tal. Eu não tenho nenhum aqui, mas senão eu mostrava. Mas é como se fosse o plástico filme, sabe? Que a gente usa para embalar os alimentos em casa. É como se ele tem essa mesma flexibilidade que o plástico filme, só que ele é mais escuro porque ele é produzido, né, com a casca da macadâmia, com os micro-organismos, aí ele acaba tendo uma coloração mais escura. Mas, tipo, quando tu força ela para rasgar, ela demora bastante em comparação com o plástico normal. Então, é bem legal, assim, o material. E o uso medicinal, que também tu acabou falando assim, en passant, que ele é compatível com a pele, enfim... Fala um pouquinho para a gente. Então isso foi uma coisa que a gente não conseguiu investigar muito aqui, né? Mas eu tenho muito interesse em continuar trabalhando e eu pretendo na faculdade explorar esses materiais que são produzidos por micro-organismos biologicamente. E a gente, assim, eu fiz mais uma revisão bibliográfica do que já existe com isso, então eu li muito sobre o que tinha, né, sobre o que existe com esse mesmo material que é aplicado na área de medicina e saúde, e aí eu encontrei esses curativos. Então, esse material, como ele é produzido por seres que são biológicos, né, que são micro-organismos, que são seres pequeninos, ele tem essa compatibilidade com o corpo humano, e aí é muito interessante, porque muitas vezes tem materiais que o corpo humano acaba rejeitando, né? O próprio transplante, às vezes, é rejeitado. E aí, esse material, por ele ter essa compatibilidade com o corpo humano, isso significa que tem uma maior aderência, que o corpo humano não vai rejeitar ele posteriormente, se tu usar para um curativo, por exemplo. É muito melhor tu usar algo que foi produzido por outro ser vivo do que um plástico vindo de petróleo. Sim. Muito bom, maravilhoso. Não sei se a senhora Flávia tem algo a complementar. Não, e é a única coisa assim que agrega mais ainda ao trabalho foi que todas essas propriedades que a Juliana falou de resistência mecânica, que é o quanto que ele é resistente, ele é muito superior aos adesivos, que seria tipo um band-aid, que são utilizados, né? Então, por ele apresentar propriedades superiores, ele se mostrou muito interessante para ser estudado pela medicina, né? Inclusive com algumas aplicações de algumas micropartículas, né? Que às vezes a gente, nem micro, na verdade, nanopartículas que podem ser alocadas nele para alguma finalidade bem específica, como, por exemplo, o tratamento de queimaduras. Muito bom. E essa continuidade do desenvolvimento da matéria-prima, digamos assim, né, que foi gerada, né, a continuidade disso, a aplicação disso de forma, digamos assim, prática, né, para a vida, enfim, o que a gente poderia esperar, né? Existem, não sei se quer falar, Ju, eu falo. Não, pode ir, qualquer coisa depois. Existem alguns caminhos possíveis de serem abordados nisso, né? Então, primeiro a gente cuidou da propriedade intelectual, né? Enquanto IFRS, enquanto a minha parte como professora orientadora, da Juliana como a cientista, desenvolvendo também todo esse projeto, né? Então, a gente fez esse depósito de patente, mas a aplicabilidade em si, ela pode ser melhor estudada agora, né, uma vez que esse projeto ele já tá protegido, e também, assim, a Juliana tem uma oportunidade que eu acho que é mais bacana ouvir da boca dela, que é nos próximos estudos que ela vai fazer, e enquanto Instituto Federal, muitas vezes eu até posso continuar levando a pesquisa, mas eu não vou levar com a macadâmia, que foi o projeto da Ju, né, então eu posso verificar algum outro insumo para produzir isso, mas esse a gente deixa com a Juliana, porque isso é para mostrar exatamente uma das facetas também do Instituto, é o protagonismo desses estudantes, né? Então, como que eles podem se desenvolver? Então, dentro da minha função e da função deles, a gente desenvolve dessa parte. Fala, mas Ju. agora a Ju conta, né? Tá. Tem que contar, né, Ju? Então, eu tive uma oportunidade muito grande, muito bonita no último ano, né, em 2019, inclusive logo depois da gente se encontrar, eu fui passar um mês fora do Brasil, no Instituto Technion, e eu pesquisei sobre materiais que podem fazer um tratamento alternativo para o câncer, e essa área de medicina e saúde começou a me encantar cada vez mais,
Então, começou com o meu projeto, depois eu pude explorar essa parte de drogas farmacêuticas para o tratamento do câncer sem ser a quimioterapia. Então, na quimioterapia, tu joga, né, todo o químico ou na rádio, toda a radiação no corpo inteiro, e com essa pesquisa que eu estava auxiliando no Tecnion, era só para ir no tumor específico, então não ia ter tantos efeitos colaterais como tem nas convencionais, e eu comecei a me apaixonar muito por isso, e durante o ano de 2019 também eu fiz o processo de application, que é o processo de fazer a candidatura para estudar fora do país, mas antes que falem qualquer coisa, não pretendo ficar lá o resto da minha vida, na verdade, eu adoro o Brasil, uma vontade muito grande de conhecer novos conhecimentos lá, de, assim, ver o que está sendo feito lá e trazer de volta também, ver como que a gente pode aplicar isso na nossa realidade, né? E lá eu vou estudar estudos da comunicação, justamente porque a gente fala muitas vezes várias coisas cientistas, mas a gente precisa aprender a falar com o público, então isso é uma coisa que me encanta muito, e aí eu vou estudar comunicação, mas eu vou estudar engenharia biomédica, engenharia biológica também, para aprimorar esses materiais, para estudar sobre esses materiais na área de medicina e saúde, porque eu percebi o quanto a gente precisa disso, né? O quanto isso impacta a vida das pessoas, as pessoas com diabetes, por exemplo, que têm várias feridas que acabam não cicatrizando. Tenho vários relatos de pessoas na minha família também que acabam tendo essas dermatites contínuas. E eu acho que essa área de aplicação é muito bonita, porque vai diretamente nas pessoas que precisam dessas tecnologias, dessas inovações, né? Então, eu fico muito feliz de ter podido conversar sobre isso no INF, ter tido a Sra. Flávia para me ajudar e a gente continua em contato. Então, agora, essa semana mesmo, a gente se falou para eu ajudar nos projetos que estão agora. Então, é uma cooperação que eu sou muito feliz, porque, como eu ressalto sempre, a Sra. Flávia foi muito importante na minha vida, o Instituto Federal foi muito importante na minha vida, e eu quero dar um pouquinho de volta do que eu tive, né? Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Que legal, que bonito, né? Professora Flávia, como é que andam os próximos cientistas aí eles do estão teu a mil, instituto, tá? Né? Estão desesperados para E nesse período agora, aulas. nesse período de afastamento, como é que vocês estão trabalhando? E, quando eu estive lá no IFE, a Juliana disse, eu saí do IFE, mas o IFE não saiu de mim, eu estou perto, estou aqui. Adoro estar aqui. Muito bonito isso, viu? É muito bacana. A gente está com as atividades suspensas, né? Então, todas as atividades presenciais, mas a gente tem entrado em contato com os estudantes, né? Em especial os meus orientandos. Eu estou frequentemente em contato com eles. Eles já têm desenvolvido pesquisas, mas, na verdade, por enquanto, ela é bibliográfica, né? Eles participam de algumas iniciativas, inclusive que a Juliana hoje ajuda a protagonizar e a divulgar, né? Uma delas é da ABRIC, da Associação Brasileira de Iniciação à Ciência, e é muito bacana, porque eles montaram não é uma maratona o nome, mas são 30 dias de ciência, onde esses estudantes, eles são guiados a desenvolver. Então, eles têm tarefas, eles vão me mandando, Sora, está bom assim? Então, eles me mandam foto do diário de campo, que foi a atividade que eles começaram agora nessa semana. Então, eles continuam em contato e eles vão mandando, e até te agradeço, Juliana, né, em nome da BRIC e dos meus orientandos, eu acho que já mexeu bastante com eles, eu acho que vai ser uma boa alavancagem, porque também é bem diferente, é bem importante quando um PIA desses escuta de um outro, né? Agora a Juliana não mais tão PIA, mas ela já percorreu esse caminho, e ela tem muito a dar de volta, né? Então, e por que não? Eu acho que ela já demonstrou toda essa competência e esse amadurecimento científico, e eu acho que é de extrema importância e significância para esses estudantes ouvir de uma pessoa que já vivenciou isso, que o caminho é possível e que passou por tantas dificuldades também, né? Então, mas eles continuam firme e forte.
Obrigada, a gente está bem feliz com 30 dias. A gente está com mais de 300 alunos espalhados pelo Brasil, vários da rede federal, a maioria de escola pública também, seja estadual, federal, municipal, e está sendo bem divertido, assim, contar um pouquinho sobre o que é ciência durante esse período que a gente está vivendo, que é tão importante a gente valorizar a ciência, né? Porque sem a ciência a gente não tem como superar momentos como esse. Então, tem sido bem divertido contar um pouquinho também, compartilhar um pouco do que eu aprendi. E, às vezes, mesmo tendo todo o conhecimento da ciência, né, tem governantes que são negacionistas, como nós estamos vivendo aqui, né? Aqueles que dizem que é uma gripezinha, né? Aqueles que afirmam, né, que isso não vai ser uma grande tragédia para a humanidade, já é uma grande tragédia para a humanidade, uma tragédia para o Brasil, né? E a gente fica muito triste, né, com esta negação da ciência. Aliás, né, começou assim esse governo, né, atacando as universidades públicas, os institutos federais, né, dizendo que este gasto que se tem com a educação, né, na verdade é um grande investimento que tem esse retorno, como a gente está vendo aqui da Juliana, né, as universidades públicas, os institutos federais são efetivamente aqueles que mais fazem pesquisa, a pesquisa está, né, no setor público e não no setor privado, né? A maioria das universidades privadas né, o curso básico, enfim, e não faz esse investimento, que, aliás, deve ser feito, né, pelo setor público, e isso é feito no Brasil, e todas as grandes empresas brasileiras são fruto das pesquisas, né, das universidades. A gente tem um maior exemplo na nossa Petrobras, né, que é a maior, a tecnologia mais avançada do mundo em prospecção de petróleo em profundidade. Quando diziam que a gente não conseguiria chegar na camada do pré-sal, né, os nossos cientistas da Petrobras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, provaram que era possível, e hoje a gente tem, assim, uma das tecnologias mais avançadas, e assim em todas as áreas, né? Foi assim na aviação, foi assim na mineração, foi assim na telecomunicações, né? na energia, né? Eu sou oriundo, né, da Escola Técnica de Pelotas, que primeiro era uma escola municipal, artes e ofício. Depois, com Getúlio Vargas, se transformou em escola técnica. Depois se transformou em escola técnica federal, e hoje é o nosso Instituto Federal, né? E sou funcionário da universidade, né, da Universidade Federal, então eu acompanho o tema da educação, militei muito como sindicalista, né, em defesa da universidade pública, do ensino público e gratuito, então eu fico muito assim, emocionado de ver, né, exemplos como o da Juliana aqui, né, dessa tão jovem, e esse é um tapa também de luvas, né, naqueles que insistem no complexo de vira-lata do Brasil, né, e a Juliana está aqui para provar ao contrário, né, foi uma estrela no mundo, um asteroide, né, que saiu daqui de Osório, da dedicação da professora Flávia, do Instituto Federal, e claro, do empenho, né, e desta inteligência da nossa querida Juliana. E a ciência, na verdade, né, a participação da mulher na ciência, ela é tão antiga quanto a própria ciência, né? Mas, infelizmente, inclusive na Idade Média, os conventos eram os grandes locais de estudo para mulheres, e nas primeiras alquimias estavam presentes as mulheres, as primeiras experiências de alquimia, né? E isso tem, hoje, no nosso país, eu gosto de citar isso, né? Que 54% dos estudantes de doutorado no nosso país hoje são do sexo feminino, né? Então, isso é uma mudança extraordinária que nós temos, né, tivemos nas últimas décadas aqui no Brasil, né, e no mundo inteiro, o que, né,
valoriza muito, né, coloca efetivamente, né, o gênero mulher, né, lado a lado, ou sem nenhuma diferenciação, né, mas é preciso, né, que se tenha esse incentivo, esses programas, políticas públicas, na verdade, né, de incentivo para que se supere um pouco essa diferença, né, que a gente acompanhou ao longo da história da humanidade. E, às vezes, muitas vezes, mulheres muito inteligentes são muito ameaçadoras, né, para o poder masculino da sociedade baseada na figura masculina, no machismo e assim por diante. Então, por isso eu, né, fico muito feliz em estar aqui conversando com vocês, né, fazendo essa interlocução e para provar, né, para todos o papel importante da educação pública e o papel importante, né, da visão feminina sobre a ciência e sobre a pesquisa básica, enfim, como vocês duas aqui representam para nós. Eu queria te perguntar também, Juliana, sobre essas participações tuas na feira, não é maratona? Como é que é? A da BRIC. Da BRIC, isso. Como é que é esse evento? Como é que organiza? Eu participei aqui no ano passado, aqui em Rio Grande, de uma feira de robótica. Eu fiquei impressionado, né? Os meninos tão jovens, né? Tão pequenininhos lá, do ensino fundamental, do ensino médio, alguns universitários, efetivamente, mas coisas maravilhosas eu vi ali na feira de robótica que teve aqui em Rio Grande, na FURG. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho da ABRIC, da Associação Brasileira de Incentivo à Ciência, né? Como é que funciona, quantas pessoas participam hoje, se tem avanços ou se tem travas, o que está acontecendo? Fala para nós aí um pouquinho. Então, a ABRIC é a Associação Brasileira de Incentivo à Ciência, a gente é uma ONG, então uma organização não governamental, a gente não tem fins lucrativos também. E a ABRIC, ela foi fundada em 2012 e ela é de jovens, assim, que participaram de feiras de ciências, de jovens pesquisadores para jovens pesquisadores. Então, todo mundo que participa, na verdade, tipo, já teve algum envolvimento, já foi um aluno pesquisador no ensino médio. Nosso presidente atualmente é o Matheus, e ele também foi da Fundação Liberato, aqui do Rio Grande do Sul, e agora ele já está trabalhando, já é formado, então é bem legal de ver o quanto a gente pode, né, e chegando longe cada vez mais. Então, na BRIC, a gente é em todas as regiões do Brasil, a gente não está só aqui no Rio Grande do Sul, e a gente tem mais de 50 membros, e eu coordeno uns 20, 25 voluntários, que são alunos que participaram de feiras de ciências e querem passar o conhecimento que eles tiveram para outras pessoas. Porque eu tive essa oportunidade, né, de estudar no Instituto Federal e de ter uma educação pública de qualidade, gratuita, e tive esse incentivo tão grande a fazer pesquisa, a fazer ciência, mas eu sei que muitas pessoas não têm esse incentivo, principalmente em escolas estaduais, em escolas municipais, né? Então, a gente quer chegar nessas outras pessoas também e oportunizar isso para outros jovens. E aí, a gente normalmente faz workshops, a gente conta sobre o método científico, a gente faz visitas nas escolas. Eu já visitei várias aqui no Litoral Norte também, ou no Rio Grande do Sul como um todo, mas acabou que na quarentena a gente ficou meio tipo, como que a gente pode atuar se está tudo parado? Como que a gente pode continuar espalhando a palavra da ciência, né? Então, junto com alguns dos voluntários que eu tenho comigo, que foi o João, o Ricardo e o Gustavo, a gente se mobilizou, a gente criou um grupinho, a gente começou a coordenar esse projeto, que é 30 dias de ciência, é justamente para acontecer na quarentena, ou depois a gente tem ideias de implementar mais edições, seja se isso se prolongar por mais tempo, seja se a gente tiver umas férias depois de verão, e aí a gente puder colocar isso durante as férias para os alunos participarem. Então, é 30 dias de ciência, é um calendário por mês, que a gente lança atividades todos os dias,
para os alunos fazerem essas atividades e aprenderem mais sobre ciência. E no final dos 30 dias é para eles saberem mais sobre o que é o método científico, como se faz ciência aqui no Brasil, né? O que é a ciência por si só, porque isso já é, às vezes, muito difícil de entender, mas são várias tentativas, são várias hipóteses, são várias ideias, objetivos que vão sendo testados. Às vezes a gente tem um resultado positivo, que era o que a gente esperava, às vezes não é tão positivo assim, e a gente pensa como que a gente pode reformular isso, porque a ciência não para. E aí a gente tem atividades sobre por que ser as primeiras, hoje, no caso, a gente está no 4º dia, né, dos 30, no caso, e aí a gente já teve por que ser um cientista, porque ele quer ser um cientista, o diário de bordo, que é um instrumento muito importante para o cientista, que é como se fosse um diário mesmo, onde a gente anota tudo que a gente está fazendo, e é muito importante, porque ali a gente tem nossas ideias, e também a gente anota as coisas que a gente faz no laboratório, então, para a gente ter esse poder de replicar várias vezes o que a gente está fazendo e ver se realmente ela dá certo, que a gente possa produzir isso várias vezes. É bom anotar no diário de bordo, e aí ontem também teve atividade, hoje teve mais atividade, a gente tem um cronograma muito interessante para os alunos poderem desenvolver essas ideias e também solucionarem os problemas que eles veem na região deles, né? Então, na BRIC, a gente tem essa parte que eu estou atuando, que é a BRIC Aluna, eu sou a coordenadora, a diretora da BRIC Aluna, mas a gente tem a BRIC Pro, que é para professores, então é para colaborar com professores do ensino básico que querem implementar essa metodologia científica nas escolas e não sabem como, e a gente também tem o Ciência Prima, que é coordenado por um ex-aluno do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Osório também, que é o Leonardo. Então, ele é o coordenador do Ciência Prima, e a gente vai lançar uma nova edição nos próximos 15 dias, que é um periódico onde se publica artigos, né, onde se publica o que está sendo inventado aqui pelos jovens cientistas. Então, ele é o primeiro periódico, que é uma revista de artigos científicos, voltado para alunos de ensino médio. Então, isso é bem legal, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de achar lugares que a gente possa comunicar a nossa pesquisa, contar a nossa pesquisa, e a gente tem esse periódico para os alunos terem esse espaço também. Mas o que tem esse Campus Osório aí que gera tantas celebridades, tantas pessoas importantes no mundo assim? Conta, Flávia. Conta para nós, Flávia. É o vento, melhor dizendo. É o vento, é a água, é o vento. É o vento. Olha... Bons ventos. Eu não sei, eu já me questionei isso. Eu acho que eu tenho muita gratidão por estar aqui, porque quando eu fiz o concurso, eu fiz para Porto Alegre, e um certo dia a reitoria me ligou e perguntou se eu gostaria de assumir o concurso que eu tinha feito. E eu já estava com 2 filhos pequenos, 2 nenês em casa, e era professora substituta na URGS. Daí eles perguntaram: tu queres assumir em Osório? Eu, Osório? Em Osório. Daí eu disse: quando é que eu preciso dar resposta? Até amanhã. Aí eu fui procurar no mapa e vi que era muito perto de Porto Alegre. Aí eu vim para cá. E aí eu verifiquei, através de um incentivo de um pró-reitor de pesquisa, na verdade ele me obrigou, eu desenvolvi um projeto de ciências com 2 estudantes do ensino médio, o primeiro ensino médio que a gente teve aqui, e ele me obrigou a apresentar o trabalho numa feira de iniciação científica para educação profissional. Aí eu fui, né, não podia dizer que não, ficava feio, e aí eu descobri o mundo da ciência jovem, que eu não conhecia. Isso foi em 2011. E desde lá eu realmente não parei. Eu acho que eu me encanto mais do que eles, só que eu acredito que eu consiga passar esse encantamento para eles. Porque assim como a Juliana não me abandonou, né, durante os 4 anos dela de ensino médio, e até hoje. E nem depois. E assim como os outros estudantes também, né? Então, assim como a Juliana eu acredito também, não só por ela ter sido genial e ter virado um asteroide, mas ela teve todo esse reconhecimento também, porque ela foi reconhecida por um órgão nosso brasileiro, que foi o CNPq, e eu acho que a partir dali também o Brasil começou a olhar um pouquinho para o Instituto Federal, um pouquinho para a ciência jovem, foi a partir do Prêmio Jovem Cientista do CNPq, e por esse governo que a gente não tem nem palavras para dizer, né? E aí ela veio num momento perfeito para mostrar: a ciência existe, olhem como ela é importante, porque queriam cortar tudo da ciência.
E quem estava lá era a Juliana, e a Juliana conseguiu mostrar, olha, o Instituto Federal faz ciência, eu sou jovem, eu sou mulher, eu sei fazer isso, e a gente pode, todos vocês podem, né? Então, e aí eu acho que o Osório vem mostrar um pouco disso, né? Vem mostrar através do Instituto Federal, através da ciência, e foi sim através da Juliana que a gente pôde ver a importância da ciência jovem, da educação gratuita, de qualidade, do tripé ensino, pesquisa e extensão, e da importância dessas políticas públicas que elas não podem parar, né? Então, e Osório sim, Osório é muito especial, nossa, eu até me emociono. São os bons ventos, então, né? São. E tá ventando hoje. E olha, Flávia, Juliana, todos aqueles que nos acompanham aqui. As primeiras universidades, elas são do século XI, né? E o ingresso de mulheres nas universidades só se dá no século XVIII, né? A primeira cientista foi uma italiana, que consta na história aqui, Laura Bassi, né? Então, esse exemplo de vocês é tão importante, né, para nós, para todos, né, porque efetivamente, né, sempre foi uma discriminação. Nós só tivemos um prêmio Nobel de Física, né, em 1903. E essa, a Mary Curie, né, ela recebeu também, novamente, em 1911, o prêmio de Química, né? Então, se a gente contar hoje, né, de 1901 a 1919, né, nós temos um total aí de 923 mulheres laureadas, né? O que é muito pouco frente, né, ao número de homens que, enfim, receberam esse prêmio. Mas, felizmente, nós vamos compensando isso, vamos recuperando isso com aqueles dados que eu falei aqui, né, que hoje a maioria das matrículas de doutorando são mulheres. Isso é muito, muito importante, muito interessante aqui, né, para a nossa memória, né? Juliana, essas feiras que eu citei aqui, né? Tu falou do Instituto e tal, mas a Feira Brasileira de Ciências, como é que ela se dá? Tem periodicidade? Como que as pessoas participam? Se é pelas instituições ou se é pela iniciativa própria? Como é que acontece isso no mundo dos jovens aí? Então, acho que é bem legal essa pergunta, porque eu mesmo, quando comecei, eu achava que Feira de Ciências era só o vulcão de bicarbonato que a gente vê em filme, sabe? Que é aquele vulcãozinho, e aí tu coloca vinagre, bicarbonato, e a reação acontece, é como se o vulcão estivesse soltando espuma, né? Era essa visão que eu tinha. E eu não sabia que tinha tantos jovens fazendo pesquisas tão incríveis. Então, acho que isso é muito importante de ser contado. Aqui no Brasil, a gente tem várias feiras de ciências regionais, nacionais, mas as duas maiores são a Mostra Tech, que acontece aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que é organizada pela Fundação Liberato, e também a Febrace, né, que acontece na USP, que a professora Flávia já tinha citado. Foi minha primeira viagem de avião, foi para ir apresentar meu projeto na Febrace, então foi bem marcante para mim, bem especial. E é muito legal isso, porque é um espaço que as pessoas têm, os jovens estudantes têm para apresentar suas pesquisas, mas, para além disso, que as pessoas têm de visitar e de conhecer as pesquisas. Então, acho que isso é muito importante, a gente está contando o que a ciência jovem brasileira está fazendo. E, para participar dessas feiras, você tem que ter um projeto de pesquisa, então, tu tem que estar promovendo uma inovação, um novo conhecimento, um novo produto, uma nova tecnologia, né, uma coisa diferente, assim. E aí tem várias áreas do conhecimento, então tem das ciências humanas até as engenharias, e isso que é tão importante, né? A gente está valorizando todas as áreas também. E aí os jovens participam com o seu projeto, tem que ter o orientador, tem que estar numa escola, e essas feiras elas são voltadas na Febrácia do 9º ano do fundamental até o final do ensino médio, e na Mostra Tech é muito legal. Quem estiver aqui tiver a oportunidade de ir, não sei se vai ocorrer esse ano, né, por conta da situação, mas se tiver a oportunidade de ir,
tem gente, tipo, uns pitoquinhos de 4 anos apresentando pesquisa. Sabe o que é isso? É umas criancinhas, assim, olha, muito fofinhas, e elas estão ali apresentando alguma coisa, sabe? E eu acho que isso é muito mágico da Mastertech. Então, a Mastertech tem tanto do ensino médio também, do ensino fundamental e da educação infantil. Então, é muito legal, assim, é muito de brilhar os olhos. E aí eu queria aproveitar também para falar de uma das outras iniciativas que tinha citado, né, que é a Feira Brasileira de Jovens Cientistas, e convidar todo mundo para assistir. Então, a gente vai ter no dia 27 de junho, daqui um mês quase, durante o sábado à tarde também, apresentações de projetos de pesquisa de jovens desenvolvidos no ensino médio, né? Então, vai ser bem legal, vai ter todas as áreas do conhecimento, linguística, letras e artes, sociologia, agrárias, vai ter de tudo, e aí a gente vai ter salas temáticas dessas áreas, e vão estar lá os jovens, né, que fizeram pesquisa no ensino médio para comunicar justamente para o público. Então, vocês são mais do que convidados a participar e a fazer perguntas para esses jovens. Maravilha. Professora Flávia, a 18ª Feira Brasileira de Ciência e Engenharia ia acontecer de 16 a 20 de março. Chegou a acontecer? Eu soube que o Instituto Federal ia participar com 4 projetos, me conta. Na verdade, ela aconteceria, né, nessa semana, só que devido à Covid, ela foi cancelada na quinta-feira, então ela começaria na segunda, na quinta-feira, que eu tinha reunião com os pais, principalmente dessas meninas que eram das outras escolas, né, então eu ia receber 6 pais, que eram de fora do Instituto Federal, mas que estavam no projeto Meninas na Ciência, e infelizmente, ou na verdade felizmente, porque a gente precisou executar, né, na verdade, o isolamento. Então, a reunião foi para comunicar que essas meninas, elas não iriam mais viajar de avião, a maioria era a primeira vez também, assim como a Juliana, e elas tiveram um tempo de 2 semanas, se eu não me engano, foram 2 semanas, para se preparar para apresentar seus trabalhos de forma virtual. Então, elas apresentaram cada uma da sua casa. Então, eu treinei com elas, junto às professoras das outras escolas também, Escola General Osório Oswaldo Amaral. Então, a gente treinou essas meninas de forma virtual, num outro conceito de como reconstruir esse trabalho. Elas receberam esse reconhecimento também, né, pelas suas apresentações, mas não foi de forma presencial, né? Então, fomos impedidos de participar presencialmente, mas ela ocorreu, sim, de forma virtual, e um desses trabalhos ainda foi, então, reconhecido, né, com o 3º lugar, que foi o das meninas da Escola General Osório. E os trabalhos do Campus Osório também foram. Fala um pouco dos trabalhos. Eu vi aqui EcoWard, né, que é o desenvolvimento de painéis de aglomerado utilizando resíduo de milho. Depois tem outro sobre glifograve, né, que é sobre glifosato, absorver o glifosato. Depois, desenvolvimento de bandejas biodegradáveis. Me chama a atenção, Flávia, que todos os temas, né, têm este viés, né, de sustentabilidade, de meio ambiente, veneno, aqui apareceu um de veneno, né? Conta um pouco para nós aí sobre esta particularidade dos projetos aí de Osório. Esses projetos de Osório, eles têm essa particularidade que é exatamente para seguir qual é a missão dos institutos federais, que é trabalhar com os nossos arranjos produtivos locais. Então, uma vez que a gente está cercado desses problemas, então, de sustentabilidade, a gente tem os nossos agricultores familiares que estão ao nosso redor, o que eu tento fazer? Instigar os estudantes a olhar quais são os problemas que eles enxergam nas suas comunidades, na sua realidade, para tentar resolver. Então, por isso, a maioria dos projetos, ele tem esse cunho de sustentabilidade, né? Então, mas é trabalhando com os arranjos produtivos locais. Tinha um projeto que ele era um projeto de inclusão, que também é uma linha que o Instituto Federal segue bastante, que foi, na verdade, um protótipo junto com um aplicativo para estudantes deficientes visuais. Então, a gente tem deficiente visual no próprio Campus Osório,
e esse aplicativo desenvolvido, ele auxilia no desenvolvimento, né, dessas habilidades para entender os conteúdos de geometria, né, então, que é um conteúdo que os estudantes, eles estudam durante o físico, e os estudantes têm muita dificuldade, né, então, dentro dos materiais que eles tinham, por exemplo, eles não conseguem trabalhar com um círculo, com uma circunferência, porque todos os protótipos que eles utilizam, né, os mais comuns, eles têm ângulos, né, então eles são quadrados, eles são retângulos, e aí eles não suportam essa peculiaridade. Muito bom. Juliana, fala para nós aí um pouco agora do teu futuro, né? Nós vamos encerrando aqui a nossa prosa. Queria agradecer muito todos aqueles que estiveram aqui conosco, que participaram, que, né, demonstraram este interesse, né, pela pesquisa, pela essa particularidade aqui do Instituto de Osório, do campus Osório, né, e das suas façanhas aí, né? Sirvam as façanhas da Juliana de exemplo a todo o Rio Grande e a toda a terra. Fala um pouquinho para nós aí do futuro. Então, como eu falei, eu vou estudar em Northwestern University, que é uma das 10 melhores universidades dos Estados Unidos, e eu vou estudar comunicação e engenharia, então eu vou continuar trabalhando com pesquisa e também com essa parte de comunicar ciência, mas depois eu quero voltar para o Brasil e continuar trabalhando nesse sonho, que é de fazer com que todo jovem realmente possa fazer pesquisa no ensino médio. Acho que eu sou só um dos vários exemplos de sucesso que a gente tem, e de professores que estão sempre nos incentivando também. Eu acho que a gente precisa cada vez mais valorizar esses jovens, valorizar os professores, valorizar a educação pública. Então, eu pretendo muito trabalhar com isso, trabalhar com a pesquisa, estar ali desenvolvendo materiais que possam ser, né, ajudar o ser humano, mas também trabalhar com isso é um grande sonho meu. Então, tenho me envolvido nessas iniciativas, não à toa, porque eu quero muito devolver um pouco do que eu tive. Então, acho que esse é meu, assim, futuro certo, eu não tenho completamente ainda, mas esses são meus sonhos, minhas vontades de atuar, de trabalhar, porque a educação, a ciência transformaram a minha vida e eu tenho certeza que elas têm um potencial, que elas vão transformar a vida de tantos outros estudantes. Então, a gente precisa estar levando essas ferramentas para eles de melhor forma possível. Muito bom. Obrigado, parabéns, viu? E quando Obrigada, eu. Oi? Quando vai ser isso? Enfim, estou num momento incerto, né? Porque tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Acho que tá meio difícil de todos nós pensar em futuro. Mas a princípio eu iria em setembro para lá, e aí eu ia passar 4 anos lá, né? E aí depois tenho vontade de fazer um doutorado, de continuar estudando, de me tornar uma pesquisadora mesmo. Mas agora eu não tenho certeza, talvez eu tenha aulas online, talvez eu nem consiga entrar lá por causa da situação aqui no Brasil, por causa da situação lá também, que está bem crítica. Mas a gente não perde as esperanças dos nossos cientistas na nossa educação, né? A gente está contando muito com a pesquisa nesse momento, e eu não perco as esperanças de que a gente consegue melhorar, sim, e que a gente vai ter uma vacina, e que a gente vai ter várias outras soluções e inovações que possam nos auxiliar, né? E eu acho que esse momento demonstra o quanto a gente precisa valorizar a ciência, e não digo só nós, cientistas, mas nós como uma sociedade em geral, né? Que a ciência está presente no nosso dia a dia de várias formas. Então, eu queria agradecer muito pelo convite, por estar aqui, por a gente estar aqui valorizando a ciência, falando sobre ela, porque é um espaço muito incrível, eu admiro muito o teu trabalho, e agradeço muito pela oportunidade de estar aqui para a gente levar a ciência cada vez mais longe. Muito obrigado, Juliana, pelas palavras aqui, levar essa mensagem a todos, né? A ciência pode realmente, né, e vai nos ajudar nesse processo. Eu tenho certeza que isso vai passar, todos nós, né, a humanidade tem certeza, e que 2 ferramentas são fundamentais, a ciência e a solidariedade, né? Este tema do isolamento social tem gerado uma tensão muito grande no mundo inteiro, mas a experiência que a humanidade viveu, né, que os outros países viveram, está a demonstrar que o mais importante é que
nós preservemos esses valores, né, de solidariedade, essa alteridade, né, esse momento assim de profunda humanidade com aqueles que estão no grupo de risco, etc. Principalmente vocês jovens, né, que são aqueles que mais têm a contribuir, né, com esse tema aí do isolamento social. E incrível, mas, né, a experiência está a mostrar que não se pode colocar a economia e defesa da vida em contradição. E os exemplos que nós temos hoje, por exemplo, a Suécia, que não fez isolamento social, né, e Portugal, que é bem pertinho, que estava no meio do epicentro, né, da crise sanitária, ali do lado da Espanha, enfim, do lado da Itália e tal, e que fez o seu dever de casa no isolamento social, na prevenção. E qual é o resultado que nós temos lá, né? Portugal colheu um número de vítimas muito menor, mas de longe, né, o que colheu a Suécia, e a economia, os dois tiveram as mesmas perdas. Aliás, o mundo inteiro terá a mesma perda, né, do processo produtivo. E nós precisamos sair desta crise, né, que as crises sempre geram oportunidades. E a gente sair dessa crise com outro patamar civilizatório, né? Que a gente entenda que não é mais possível explorar os recursos naturais da Terra, né? Aliás, a Greta, uma outra jovem que nos encanta, né? Ela leva essa mensagem, né? A nossa casa é o planeta, né? A nossa casa é a Terra, e só tem uma, não tem plano B, não tem para onde ir, e que, se nós continuarmos a explorar a natureza e tratar a natureza da forma que nós tratamos até aqui, né, ela inviabiliza a vida sobre a Terra, a vida como nós conhecemos até hoje. É a primeira vez, né, na história da humanidade em que o planeta é ameaçado pela ação humana, né? E nós desenvolvemos tanta ciência, tanta tecnologia. Por exemplo, né, nós vivemos um período, pela primeira vez na história da humanidade, em que a fome não é um fantasma para o ser humano. Por quê? Porque nós somos capazes de produzir alimentos para toda a humanidade, né? O que a falta de alimentos, né, que muitas pessoas têm ainda, que muita gente passa fome no mundo, não é porque a gente não tem alimento suficiente, não é capaz de produzir alimento suficiente, né? Porque hoje se tem ciência e tecnologia para isso. Então, eu penso que na saída desta crise, nós temos mesmo que, né, mudar os padrões, ver o que realmente importa para a vida, né, o que realmente nos satisfaz enquanto ser humano, né, e não esta tentação para o consumo, esses exemplos que nós vimos agora na volta, né? A primeira coisa que tu flexibiliza o isolamento social, as pessoas lotam uma loja, lotam um shopping, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. Então, acho que é um momento importante para a humanidade, para uma reflexão profunda, e que a gente possa tensionar para a saída desta crise, né, com novos padrões de solidariedade, de humanidade, né, e de relação com a nossa casa, que é a Terra. Professora Flávia, eu tenho certeza que a sua ação, né, como mulher, como pesquisadora, como professora, né, que é o grande gerador deste foco, vamos falar assim, desse foco de contaminação científica nessa gurizada, nesses jovens aí. Parabéns pelo teu trabalho, né? E conta sempre junto, conta com a gente, apesar desta luta que nós vivemos para a preservação do ensino público e gratuito, né, de qualidade, e esta indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, que é tão importante para o desenvolvimento, né,
de uma nação como o país do Brasil, né? Uma nação como o Brasil, que é predestinada a ser, né, uma grande nação no mundo. Muito obrigado, viu, pela tua participação, obrigado em nome de todo o Brasil pela tua dedicação a esta profissão tão importante de professor, de orientador, de mentor, como disse a Juliana aqui, né? Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade e pela valorização, que hoje é tão importante, né? Pessoas como o senhor que valorizem a educação, a pesquisa, as mulheres e a nossa juventude. Isso não tem preço. Gratidão, assim, ó, pela oportunidade. Não. É nosso dever e nossa obrigação, viu? Forte abraço para vocês, um bom fim de semana, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam aqui na live, né? Foi um privilégio ter vocês aqui junto com a gente. Tudo de bom, gente. Forte abraço. Ontem foi o dia do abraço, mas eu dou um abraço virtual aqui. Beijo, tudo de bom.